Boa noite, turminha. Tranquilo? Hoje a gente vai fazer a explicação sobre terraplanagem de rodovias, a parte de introdução. E na sequência, vamos ver parte de cálculo de volumes e diagrama de massas, ou diagrama de Bruckner, que é a parte que finaliza projeto geométrico e terraplanagem de rodovias. Beleza? Então, esse material foi enviado para vocês no Classroom, tá disponível lá. E a gente vai passar agora explicando os slides aqui presentes. Vamos lá. Primeiro coloquei essas imagens, a imagem 1 e a imagem 2, esse aqui para vocês verem o que é o nosso serviço de engenheiro que mexe com pavimentação e rodovia. Quando a gente chega no objeto, essa aqui é uma obra lá na BR-364, o alteamento do trecho da usina do Giral, que foi iniciado em 2011. Então, quando a gente chega lá, a gente pega a rodovia nesse estado, aí depois, trabalhando, a gente entrega o objeto desse jeito. Isso aqui já é a foto no final do ano 2012, tá? Esse trecho foi feito sentido Porto Velho, Acre, entre 2011 e 2012. Vamos lá. Antes de iniciar propriamente a parte de terraplanagem, a gente tem alguns serviços preliminares que devem ser estudados e dimensionados, tá? Então, os serviços preliminares. O primeiro, instalação do canteiro de obra. Ele é fundamental na questão da logística de toda a sua obra, tá? Instalação do canteiro de obra. Desde sua alocação, com relação ao trecho, tá? E o seu dimensionamento. Então, esse aqui é o exemplo da construção de um canteiro de obra. Por muitas das vezes, é bem tranquilo fazer essa alocação, porque a gente trabalha com obra próxima ou dentro de cidades ou distritos, né? Mas algumas vezes, como nesse exemplo, como a obra é distante, vamos dizer assim, não existia nenhum distrito ou município próximo, a gente tem que construir toda a infraestrutura para dar suporte para os colaboradores, ok? Aqui mais uma foto do canteiro, agora praticamente pronto. Após toda a execução do canteiro, que a gente pensa em começar a obra e o serviço de terraplanagem. Tá? O que a gente deve considerar com relação ao canteiro de obra? A sua localização, né? Sua alocação com relação ao trecho a ser executado. Também deve ser considerado na escolha do local do canteiro, se existe uma rede de energia existente ou mais próxima possível, certo? E quanto tempo você vai conseguir fazer o atendimento junto à sua concessionária, tá? Por muitas vezes, como a obra demanda uma quantidade muito grande de energia, essa demanda às vezes não pode ser atendida. Então, isso tem que levar tudo em consideração antes para não atrasar o seu início do serviço, ok? Também deve ser considerado o ponto de água existente ou uma perfuração de um poço, né? Na maioria das vezes, locais distantes, a gente parte para a perfuração de poço. Só que daí hoje já tem todo um trâmite ambiental que deve ser obedecido, tá? Licença, outorga, etc. O canteiro também deve ser dimensionado de acordo com o número de colaboradores e atendendo às normas vigentes. Então, parte de segurança do trabalho, vocês vão ver lá que tem toda uma normatização que diz quantos metros quadrados por colaborador tem que ser o dormitório, a cozinha, a área de lazer, etc. Então, tem que estar tudo dentro do padrão, porque, com certeza, obra de médio e grande porte, aí vai ter fiscalização, Ministério do Trabalho, etc., aparecendo na obra, tá? Também, importantíssimo no canteiro de obra, seu layout, ou seja, seu croquis, seu projeto de implantação correto, com as distribuições dos espaços, certo? Essas distribuições dos espaços que a gente não pode deixar nenhum ponto faltar. Então, tem que ter o setor administrativo, o setor da topografia, o setor da geotecnia, que é parte dos laboratórios, o setor da oficina mecânica, manutenção dos equipamentos, o setor do almoxarifado, né, para depósito, o setor dos dormitórios, banheiros, vestiários, a cozinha, refeitório, área de vivência ou área de recreação. Então, isso aqui também é item obrigatório, tá, em canteiro de obra. E também o pátio para os equipamentos, depósito de materiais a granel. Como a gente está falando de obra de terraplanagem e pavimentação, então o nosso estoque de brita, principalmente, areia,
ele pega uma área bem considerável. E daí isso aí tem que ser dimensionado para que essa área seja suprida, ok? O segundo serviço preliminar que a gente deve levar em consideração é a mobilização ou transporte dos equipamentos. É algo que onera bastante tempo e tem um custo elevado, tá? Por isso ele tem que ser dimensionado. Então esse aqui é um exemplo quando a gente chegou com os equipamentos numa outra obra, que essa aqui já é a obra da BR-425, entre Guajará-Mirim e a BR-364. Outro exemplo do pátio dos equipamentos, tá? E o que a gente deve considerar com relação à mobilização dos equipamentos? A gente tem que ter um cronograma de utilização dos equipamentos. Quais equipamentos devem chegar primeiro no canteiro de obra? Então, nada adianta a gente querer levar a parte de pavimentação, vibroacabadora, rolo de pneu, rolo tipo chapa para pavimentação no começo da obra, se a gente não vai utilizar naquela época, né? Então, a gente sempre tem que ter a logística do que deve ser levado primeiro na obra. Também deve ser dimensionado o tipo de conjunto cavalo mecânico mais prancha, de acordo com os equipamentos a serem utilizados. Isso para otimização do transporte, né? Porque por muitas vezes a gente usa uma prancha de pequeno porte e se você for fazer o custo dela, fica mais caro que às vezes locar uma prancha maior, vamos dizer assim, para poder transportar em maior quantidade, tá? Também é levado em consideração o tipo de transporte a ser utilizado de acordo com a localização da obra. O uso de diferentes modais que podem ser utilizados. Por exemplo, pegar uma obra na BR-319, região amazônica entre Porto Velho e Manaus, tem por muitas vezes que o modal terrestre não pode ser utilizado, simplesmente porque a gente não consegue andar, né, com as pranchas em determinados períodos do ano. Então, até essa diferença de modais, se vai ser via terrestre ou via aquaviária, tem que ser considerado, tá? Ou, claro, a época que vai ser feito esse transporte, tá? Esse com relação ao transporte dos equipamentos seria essa parte. O terceiro item, antes da gente começar propriamente a parte de terraplanagem, a gente inicia com a locação topográfica, certo? Pode observar nessa foto que a topografia está marcando os offset para iniciar a limpeza de toda a área a ser executada a terraplanagem, certo? Então a gente vai fazer o alargamento da pista nessa obra e olha a mata fechada, uma vegetação muito densa para marcar esses offsets de limpeza, tá? Os offsets de limpeza aí de 10, 15 metros a partir do bordo, então por muitas vezes a gente pega em locais de difícil visibilidade, tá? Pontos a considerar com relação à marcação topográfica inicial. Offset de limpeza com margem de segurança com relação à largura a ser executada, devido à dificuldade do uso de equipamentos topográficos. Como vocês viram na foto anterior, é bem difícil, até mesmo para poder lançar, né, uma estaca, uma baliza, por exemplo, se der 15 metros, aqui para a questão da escavadeira vem fazendo, ou o trator de esteiro vem fazendo a limpeza. Então esse offset, com a topografia, normalmente ele dá um offset com uma margem de segurança a mais para que essa limpeza seja suficiente, tá? Por causa da dificuldade de usar o equipamento, principalmente a mira do estação total, ok? A topografia deve remarcar novamente os offsets após a execução da limpeza e levantar as seções transversais, ou seja, a seção do primitivo, do existente. Tudo isso anterior aos inícios do serviço da terraplanagem. Por que a gente faz esse levantamento de seções após a limpeza? Porque só com ele, após a limpeza, que a gente vai poder fazer a conferência do volume de terraplanagem que foi projetado, né, no projeto que se forneceu, com o volume de terraplanagem executado. Mas, para você ter esse volume de terraplanagem executado, você tem que ter a seção primitiva, como é que estava antes de iniciar a parte de terraplanagem propriamente dita, tá? Então, esse é algo bem importante. Quem for aí pegar a execução de obra terraplanagem, após a limpeza, a gente poder fazer esse levantamento das seções primitivas para poder refazer essa comparação de volumes, ok? Porque se der uma diferença de volume, você não tem nem como querer cobrar o seu contratante, né,
dessa possível diferença, tá? Agora sim, vamos iniciando a parte de terraplanagem. Então, por definição, a terraplanagem é a movimentação de todo o solo dos locais que se encontram em excesso para aqueles locais em que há falta do solo. Ou seja, a regularização do terreno natural em conformidade ao projeto que se deseja implantar. Ok? Quais são as etapas de execução da terraplanagem? Bom, primeiro a gente inicia com o desmatamento, limpeza e destoca, ou o destocamento de árvores. Consiste no corte, remoção, com transporte e posterior empilhamento de árvores, arbustos, galhos, raízes, capim e todo o material que não pode ser utilizado na fase de terraplanagem. Tá? É aquela primeira limpeza propriamente dita. Quais os equipamentos mais utilizados? Trator de esteira, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, os caminhões basculantes para fazer o bota fora desse material e caminhões fora de estrada também. Aqui é um exemplo do como é que é feita a parte de limpeza, né, desmatamento, a obra da BR-364, na usina do Giral. Pode observar que a topografia passou, aqui já está a estaca da topografia marcando os offsets, tá? Então a escavadeira faz a limpeza desde do bordo da pista, a pista está aqui em cima, né? Até na estaca marcada pela topografia, que é o offset. E a seção primitiva, o que seria? A estaca lá do eixo, você tirar todos os pontos aqui, ok? Para poder ter essas cotas para a posterior conferência. Aqui outro exemplo de limpeza, né? Feito lá as estacas aqui em branco, bem lá embaixo, aqui já é o trecho todo inundado, tá? E foi feito só essa parte aqui ainda não tinha sido feito. Estava vindo fazendo de lá, nesse sentido, de lá para cá no caso, tá? Então aqui feita a limpeza, e no decorrer, e as estacas localizadas aqui. Outro exemplo de limpeza, essa já na obra da BR-425, feito com escavadeira hidráulica, tá? A segunda etapa da terraplanagem consiste na escavação e carregamento. Corte e carregamento do material para as unidades transportadoras, que será utilizado na execução da terraplanagem. Os equipamentos mais utilizados é a escavadeira hidráulica e a pá carregadeira. Esses equipamentos também, existe o Motoscrape, que é um equipamento que ele é subdividido aqui embaixo, quer ver? Ó? Temos unidades escavo-transportadoras. Então, são equipamentos que eles escavam, carregam e transportam o material num único equipamento. Eles são ideais para médias distâncias de transportes. São os Motoscrapers, né? Ele pode ser tipo rebocado ou tipo simples, certo? Até coloquei em vermelho destacando, ele é um único equipamento. E o que ele faz? Ele escava, carrega, transporta e descarrega esse material. Aqui embaixo está o link do vídeo dos Motoscrape trabalhando para vocês verem como é que é o trabalho desse equipamento, tá? Muito utilizado em obras de usina, obras com a distância pequena, né, de transporte, média pequena, porque quando a distância for muito grande de transporte, aí já fica inviável e a gente opta mais por a questão de escavadeira hidráulica com caminhão basculante, tá? Fora as unidades escavo-transportadoras, nós temos as unidades escavo-carregadoras. Elas são os equipamentos que só escavam e carregam um segundo equipamento. No caso, seria a unidade transportadora. Esses são os mais conhecidos, né? Que são as escavadeiras hidráulicas e as pá carregadeiras, tá? O exemplo de escavação, né? Com escavadeira hidráulica na obra da BR-425. Então, a unidade escavo-carregadora e a unidade transportadora caminhão basculante. Outro exemplo de escavação, né? Com escavadeira hidráulica, o caminhão para transporte. Esse aqui já é na obra da RO 492 aqui em Parecis, aqui pertinho da gente, tá? Beleza? Outro exemplo de escavação, também na mesma obra, da RO 492 em Parecis, certo? Trecho com escavação, e a escavação já estão executando o aterro nesse trecho aqui, tá? Então nós temos escavação lá atrás, escavadeira com os caminhões, e aqui já está lançando num aterro aqui desse trecho aqui. Pode observar que a topografia até está remarcando aqui, ó, as estacas, né? Que a
A cada 2, 3 camadas a topografia vem e remarca para saber quanto que está faltando. E aqui essa foto é bem bacana, que mostra a escavação, o aterro, topografia trabalhando, os rolos compactadores esperando para poder compactar esse material depois do tratamento dele, tá? Outro exemplo também de jazida, né, com escavação. Pode observar que são vários caminhões de escavadeiras na mesma jazida. Essa jazida aqui chegou a gente trabalhar com 7 escavadeiras ao mesmo tempo para poder suprir o volume de aterro necessário da obra. Então é uma jazida bem grande mesmo. Ela tinha vias de umas pequenas estradas, né, desenhadas dentro dela mesmo, porque ela era imensa. Na sequência, parte de terraplanagem, temos o transporte do material, que consiste no deslocamento do material escavado da jazida ou do talude de corte para a sua área de aplicação, conforme definido no projeto. Os equipamentos mais utilizados são os caminhões, né, e também carretas basculantes, dependendo do local onde consegue utilizar até carreta. Para distâncias muito pequenas, ou seja, DMT, distância média de transporte menor do que 50 metros, a gente pode utilizar o próprio trator de esteira para o transporte do material. Ou seja, o trator de esteira ele corta e transporta esse material para o local de aplicação dele. Parte de transporte de material da jazida, esperando para ser basculado. Observa que o caminhão lá da frente basculou já, tem uma modo-niveladora que a gente chama quebrando esse material, e os outros caminhões estão na fila para poder para bascular. Lembrando que essa obra ela foi feita e o trânsito não parou. Então a gente sempre trabalhava em meia pista, o trânsito corria por aqui, né? Sempre sistema de pare e siga. E aqui ia executando. Erguia algumas camadas, jogava o trânsito para esse lado e voltava para esse, para igualar as camadas. Assim que era feito, tá? Que não tinha caminho de serviço. Então a ABR continuava sendo usada normalmente. Aqui está o caminhão basculando. Modo nivelador esperando para poder quebrar o material dessa próxima camada. E o nosso amigo aqui, que a gente chama de gredista, ou apontador também, que ele vai anotando as estacas aí por as cargas, quantidade de descargas que são basculadas por cada estaca, tá? Obra da BR-425, também questão de transporte, basculando o material. E aqui nós temos a distância de aplicação versus tipo de equipamento. Como a gente falou, o trator de esteira, ele atende até 50 metros, então a gente escava e transporta com ele mesmo, tá? E para obras, a gente pode observar que normalmente a gente tem uma distância média de transporte maior, a gente usa 600 metros aqui na média, então normalmente a gente usa o quê? Escavadeira hidráulica para carregadeira com caminhão basculante. E motoscrapes, eles atuam bem uma distância média, tá? De 200 até 700 metros no máximo. Senão o ciclo dele, de carregar, cortar e descarregar o material, leva muito tempo. E como ele não tem uma grande capacidade, isso acaba demorando mais na execução, ok? Outro fator importante com relação ao transporte, taxa de empolamento. O que é isso? Nem tudo, quando a gente escava um material, um solo, esse material fica solto e ele passa a ocupar um espaço maior, certo? Assim aumentando o seu volume a ser transportado, tá? Então a gente tem algumas taxas de empolamento normalmente utilizadas, rocha 50%, solo argiloso até 40%, cascalho laterítico até 30% e solo arenoso até 12%. Isso aqui são valores médios utilizados, mas para cada obra, cada tipo de solo, a gente tem o quê? A parte da geotecnia, o laboratorista que vai tirar certinho quanto que é o empolamento do seu material, entendeu? O cascalho laterítico deu só 22% de empolamento. Então é em cima desse valor que a gente vai trabalhar, tá? Então o que é esse empolamento? É quanto o meu material aumentou de volume na escavação para ser transportado para o local de aplicação. Tem um exemplo bem simples aqui. Considerando que em um determinado segmento de corte da rodovia, a topografia mensurou a necessidade de escavação de 1.500 metros cúbicos. O solo a ser escavado é um solo argiloso, determine o volume a ser transportado. Então vai lá, o volume de corte 1.500 metros cúbicos, a gente tem que o empolamento, o laboratorista fez o ensaio e deu 40%, um solo bastante argiloso, digamos assim.
E o volume transportado, o que vai ser? É o volume do corte, né, escavado, vezes o empolamento. Então, 1.500 vezes mais os 40% vai dar 2.100 metros cúbicos a ser transportado. Então, você vê que do volume escavado, a gente já aumentou 600 metros cúbicos só para a questão de transporte desse material, tá? Continuando o mesmo exemplo, se a gente considerar o transporte do caminhão basculante com capacidade de 13 metros por viagem, que a gente chama de ciclo, né? Que seria a carga, chegar no local da descarga e voltar para carregar novamente. Quantas viagens, quantos ciclos são necessários para o transporte desse material? Bem simples também, a gente pega o volume o quê? Transportado, ou seja, ele já empolado, divide pelo volume de uma viagem, de um ciclo, né? Que nesse caso foi dado que o caminhão cabe 13 metros, a gente vai ter que seriam necessários 161,54 viagens. Ou seja, a gente sempre arredonda para mais, um número a mais inteiro, né? Dariam 162 viagens, tá? Então, isso aí que a gente usa para cálculo de empolamento. Próxima etapa da terraplanagem, espalhamento do material. Consiste no quê? No desmonte da carga descarregada da unidade transportadora, do caminhão, né? Para posterior tratamento ou homogeneização. Os equipamentos mais utilizados, modo nivelador e trator de esteira. Então aqui está o espalhamento do material, com a modo niveladora fazendo, depois que o caminhão basculou, certo? Esse espalhamento também pode ser feito com esteira, caso o seu material seja o quê? Material muito grosso, tipo rocha, né? Neste caso aqui, a obra da 364 no geral, toda a parte inundada aqui foi preenchido com rocha. Tinha uma determinada cota a ser obedecida para ser feito de rocha, e dessa cota até a altura final do alteamento seria feito com argila. Então, nessa primeira fase aqui, o espalhamento era feito com o uso de trator de esteira, ok? Pode observar as estacas do offset, a escavadeira seguindo na limpeza lá na frente, beleza? Mesmo trator de esteira fazendo espalhamento, até na estaca do offset, à sua direita ali, pintada de branco. Próxima etapa seria o tratamento do material. Consiste na homogeneização da camada de terraplanagem, deixando o material na umidade ideal para a posterior compactação. Equipamentos mais utilizados: modo niveladora, caminhão-pipa e trator de pneu com grade. Aqui nós temos duas situações. Quando o material tiver excesso de umidade, ou seja, muita água, está em cima da umidade ótima, que o teu laboratorista pequenininho vai te passar isso, o material deve ter sua umidade reduzida. Então a gente utiliza o quê? O trator de pneu com grade e a modo niveladora. Também temos casos que o material falta umidade, ou seja, ele está muito seco. Aí o material deve ter sua umidade aumentada com a utilização do mesmo trator de pneu com grade, moto niveladora, só que aí a gente acrescenta o caminhão-pipa para aumentar essa umidade. Lembrando que toda a questão de compactação, vocês vão ver mais para frente, a gente sempre tem que tem que compactar o material na umidade ótima, que é a umidade que a gente vai ter a máxima densidade desse material. Aqui os equipamentos fazendo o tratamento dessa camada, pode observar aqui a modo niveladora e o trator de pneu atrás. Mesmo tratamento na obra da 364, da camada. Observe que não tem utilização de pipa, né? Somente modo nivelador e trator de pneu, ou seja, a umidade do material já está ok. Ou tentando reduzir um pouco essa umidade, mas ela não está abaixo da ótima. E aqui já é diferente. O material está seco, a gente observa até na coloração dele aqui, ó, no bordo esquerdo. Então a gente entra com pipa junto com a moto niveladora e com o trator de pneu com grade para aumentar essa umidade. Tá? Próximo serviço da terraplanagem consiste na compactação da camada. A compactação é o adensamento da camada de terraplanagem para obtenção do grau de compactação solicitado. A camada por norma é de no máximo 30 centímetros, mas na prática a gente utiliza como 20 centímetros por camada de terraplanagem. Equipamentos utilizados: rolo compactador tipo pé de carneiro, rolo compactador tipo liso, isso aqui dependendo do teu material da subbase e base você pode usar tipo liso, rolo tipo Hyster e caminhão-pipa. Aqui tem dois links dos vídeos, que são o rolo compactador tipo Hyster trabalhando e o rolo compactador tipo pé de carneiro trabalhando, tá? Aí vocês assistindo, vocês vão ver a
a diferença do funcionamento deles. Tá? Os fatores que influenciam a compactação. A energia da compactação solicitada, né? Vocês vão ver na parte de geotecnia, se a gente está falando de camada de subleito, ou subbase ou base. Também influencia a velocidade da rolagem, a espessura da camada que você está executando. Quanto maior a sua camada, maior a dificuldade de você atingir a compactação. Também depende o fator a homogeneização dessa camada, né? Se ela estiver bem feita, você consegue atingir a compactação com mais facilidade. E também depende da temperatura e umidade do local. Tá? Isso influencia bastante com relação à compactação. Outro fator que nós temos é o fator de homogeneização. Esse é com relação à compactação, ou seja, o volume do material de corte de origem e o volume de aterro compactado. Quando a gente utiliza para fazer uma compactação de um trecho, o volume compactado ele tem uma redução. E se a gente sempre se utiliza num fator de 5 a 10% como esse sendo esse fator de homogeneização. Ou seja, é a relação, né, do volume do material do corte de origem e o volume de aterro compactado no trecho, ok? Nos exercícios a gente vai ver com relação na parte de diagrama de massa, diagrama de Bruckner, como é que a gente calcula esse fator de homogeneização, tá? Aqui a parte de compactação, algumas fotos, né? Apesar de ter os vídeos aí. Aqui usando o rolo pé de carneiro, obra da BR-425. Também obra da BR-425 Guajará-Mirim. Aqui você pode observar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 rolos, um atrás do outro aqui, tá? Aí como é que a gente dimensiona essa quantidade de rolo? Isso é em função do teu cronograma de execução, tá? Você pode usar 2 rolos até 10 rolos no mesmo trecho. Então, obviamente que daí você vai ter o número de passadas, né, que a gente chama, que é a gente vir até o final do trecho e voltar, isso é uma passada. E quantas passadas você tem que dar? Pela largura do rolo, certo? Camadas de base aí facilmente chegam a 16, 18 passadas para poder atingir a compactação. Então, no caso aqui, se nós estamos com 6 rolos, por exemplo, se for 18 passadas, esses 6 rolos vão ter que vir e voltar na mesma linha 6 vezes para atingir a compactação. Quem que vai confirmar isso depois, se chegou ou não a compactação? O laboratório vai fazer o furo, né, para tirar a densidade in situ e calcular se a compactação atingiu o que a norma pede, tá? Lembrando, toda essa parte vai ser vista na parte dos ensaios, tá, com relação à pavimentação, que agora a gente está falando de terraplanagem. Também aqui exemplo de compactação. A gente também tem seções tipos de terraplanagem, tá? Elas são divididas em seção de corte, seção de aterro e seção mista. Então, seção de corte, já mostrei no projeto mesmo, né? Que a gente tem o grade da pista e a linha do terreno natural, a gente tem toda essa área a ser cortada. Seção de aterro ao contrário, né? A gente tem o grade da pista desenhado, terreno natural, a gente tem que aterrar toda essa área. E também temos a seção mista, né? Sendo que uma área a gente tem área de corte e a outra área de aterro, tá? São 3 tipos de seções da terraplanagem. Na terraplanagem, a gente tem 3 tipos de materiais que são utilizados nos cortes e aterros para terraplanagem. A gente classifica como primeira, segunda e terceira categoria. Então, primeira categoria são os solos em gerais, né? Seixos rolados, rochas em adiantado estado de decomposição, com fragmentos de diâmetro máximo inferior a 15 centímetros. Compreende ainda as pedras soltas, rochas fraturadas de volume inferior a meio metro cúbico. Então, os equipamentos utilizados para escavação e transporte desse material de primeira categoria são normalmente escavadeira hidráulica, caminhão basculante e pá carregadeira. É o material mais encontrado, né? É a primeira categoria. Vamos dizer assim, o material solto, o argilo, o cascalho, tudo isso se classifica como material de primeira categoria. Certo? Aqui é exemplo de material de primeira categoria. Material de segunda categoria.
Compreende os materiais cuja extração exige uso combinado de escarificador pesado e explosivos. Blocos maciços com volume inferior a 2 metros. Então, equipamentos utilizados também ainda dá para retirar com escavadeira hidráulica, com rompedor junto, né? Caminhão basculante, pá carregadeira, compressor de ar e marteletes pneumáticos. Então é aquele material que já tem, vamos dizer assim, um pouco de rocha formada no meio dele, tá? Aqui temos um exemplo, ó, vocês podem até observar, que já forma algumas formações maiores, né? Então a gente já classifica como material de segunda categoria. E o material de terceira categoria compreende os materiais com resistência ao desmonte mecânico. Eles são blocos de rocha já, com diâmetro superior a 1 metro ou volume superior a 2 metros cúbicos. O único jeito de desmonte dele é o uso de explosivos, tá? Então, para fazer essa detonação, é feito uso de perfuratriz, né? Sobre esteiras, compressores de ar, martelete pneumático. E para o transporte, caminhão basculante fora de estrada, escavadeira hidráulica para o seu carregamento. Aqui tem um link de um outro vídeo, que é a detonação da BR-364. Ali onde foi feita a terceira faixa da balança, eu acho que até comentei que foi feita a perfuração e a detonação lá por nós. Então foi feita a detonação lá para implantar a terceira faixa, material de terceira categoria. Aqui o exemplo de furação. Esse aqui já é um trecho na BR-425, que também deu material de terceira categoria. A gente estava fazendo a perfuração para a posterior detonação desse maciço rochoso. Todas essas capinhas aqui, marca, cada um é um furo, tá? Feito com a perfuratriz. Aí dentro desses furos que a gente lança as bananas com explosivo para a detonação. Aqui a perfuratriz estava indo iniciar o serviço. A escavadeira lá em cima no maciço, terminando a limpeza. A perfuratriz fazendo a furação do maciço. Certo? Aqui é um carregamento já feito. Não é no mesmo maciço. Isso aqui já é na pedreira, que é um volume bem maior, mais considerável. Então, cada local desse aí são as caixas, né? Das bananas para carregamento, tá? E depois de detonado fica assim, tá? Esse exemplo aqui da material de terceira categoria. Algumas definições. Aterro é a descarga e espalhamento do material transportado de acordo com o projeto, em camadas compactadas com espessuras definidas em projeto. Então, esta é a parte do aterro. Bota fora. O que é bota fora? É a sobra do material do corte, que não será utilizado devido à sua qualidade. Por exemplo, a gente tem um trecho lá de corte e aquele material, ele até está próximo de um aterro, mas ele não tem a condição técnica de ser utilizado. Ou seja, o CBR não atende, ou é muito expansível. Então, a gente descarta esse material. Ou também, o bota fora é quando o material atende, mas essa quantidade é muito maior que o aterro, e devido a esse excesso, você acaba descartando o que sobrou, tá? Também pode ser botar fora quando o material tem grande distância de transporte. Então, a gente também não utiliza ele porque inviabiliza a execução devido ao custo, tá? Esse material normalmente é depositado fora da plataforma da rodovia. Então, aqui, até uma foto que já tinha lá atrás, mas mostra também uma parte de botar fora, tá? Aqui fora do offset, do material que não atendeu. Tá? Ou devido a muita umidade, trocaram o material, mas é a parte do bota fora. Tá? Solos moles. Outra definição de terraplanar, solos moles, são solos com baixíssima resistência e baixa estabilidade. Eles são compostos por sedimentos argilosos, argilas moles ou areias argilosas. Eles devem ser removidos em sua totalidade para a implantação da terraplanagem. Então é aquele solo que ele já tem até a coloração diferente, tá? Então a gente tem que remover totalmente ele. E muitas das vezes essa fundação, onde a gente encontra o solo mole, deve ser feito com material de terceira categoria para gerar estabilidade no corpo do aterro. Aqui um outro trecho de solo mole também que teve que ser retirado, tá? Área de empréstimo, jazidas. Outra definição.
São locais destinados a fornecer ou complementar em quantidade ou qualidade os materiais necessários à construção do aterro. Se localizam dentro ou fora da faixa de domínio. Sua utilização será de origem econômica e ou tecnológica da seleção de materiais. Então, são as jazidas, né, que a gente utiliza para poder executar tanto a parte de terraplanagem como a parte de pavimentação. Outra jazida, da obra da BR-425, cascalho laterítico. Os caminhões sendo carregados com as escavadeiras. Fatores que devemos considerar na execução da terraplanagem. Equipe técnica responsável pela execução. Vocês viram que são várias vertentes, né? Desde a topografia, laboratorista, até mesmo encarregado geral, para que esse teu serviço, né, ele possa fluir e ter menor quantidade de retrabalho possível, tá? Também tem grande influência o projeto executivo fornecido pelo contratante, né? Lembrando que quanto mais alterações, maior vai ser o tempo a gente poder entregar o objeto. Também tem fator grande, influenciando na terraplanagem, os equipamentos que são utilizados na sua execução, tanto a quantidade como a sua qualidade. Condições climáticas da região, isso aqui para nós pega muito. Ninguém vai querer iniciar uma obra de terraplanagem no mês de novembro, né? Porque a gente sabe que está chegando o período de inverno amazônico, então, normalmente as obras são paralisadas. A gente retoma todas essas obras a partir de abril, tá? Então, para nós aqui, a condição climática é um fator que deve ser levado muito em consideração na questão do cronograma do contrato, para que ele possa ser atendido. Também temos que ver um fator importante, se nosso contrato tem vias destinadas ao fluxo exclusivo de equipamentos e usuários com a construção de obras de arte correntes provisórias. Muitas das vezes, a gente só tem a própria via utilizada pelos usuários onde será executada a própria obra e não tem um acesso secundário. Aí isso também influencia bastante na questão do prazo de execução, tá? Por exemplo, obra da RO 492 de Parecis foi feito caminho de serviço ao longo de todo o trecho, fazendo com que todos os usuários usassem essa via provisória enquanto a obra é executada. Por exemplo, a obra em si passava aqui em cima dessa galeria, aqui está a boca de uma galeria, e a obra em si, da terraplanagem, estava ocorrendo por aqui. E o acesso dos usuários foi feito um caminho de serviço. Aqui no caso eles estavam refazendo um pontilhão que tinha dado problema, tá? Devido a uma grande cheia que deu lá. Quando a gente não tem caminho de serviço, por exemplo, na obra da BR-425 pode acontecer isso. Você acorda cedinho, vai lá para o trecho, quando chega está desse jeito. Tem um monte de placa lá de cima, desde o alto até aqui, baliza, sinalizando, e conseguiu, né, dar uma deitadinha no bitrem aí. Tá? Então, o que acontece? Agora vai ter que puxar a escavadeira, puxar para a carregadeira, destombar a carreta, puxar ela para fora, para depois querer mexer em alguma coisa. Então, quando a gente não tem o caminho de serviço, a gente corre o risco de passar por esse tipo de situação. Então, a gente sempre tem o objetivo de diminuir o tempo da terraplanagem, né? E, consequentemente, o custo da execução. Terraplanagem, se a gente for analisar qualquer planilha orçamentária de uma obra, é a fase da obra rodoviária que demanda mais tempo, equipamentos e colaboradores para a sua execução. Em contrapartida, tem seu valor global menor do que o valor da fase de pavimentação, por exemplo, devido ao valor dos materiais empregados, né? Terraplanagem, normalmente, a gente está mexendo com argila, no máximo um cascalho. Enquanto na pavimentação a gente usa, né, a parte de asfalto, brita. Então, o valor agregado é muito maior sempre na fase de pavimentação. Também temos a questão do controle tecnológico das obras de terraplanagem. Aqui, por exemplo, estão iniciando um ensaio de Proctor, né, ensaio de compactação, densidade in situ, para conferir, né, se a densidade dessa camada foi atingida ou não, conforme o projeto, tá? O laboratorista iniciando a parte do furo. Aqui ele já está pesando, né, o frasco de areia, vocês vão ver
mais para frente como é que é a relação do ensaio, da densidade in situ, frasco de areia, para tirar a compactação da camada. Na falta de um controle geotécnico adequado na execução de obras de pequeno e grande porte, poderão e irão ocorrer vários problemas. Recálculos e afundamento de vias, deslizamento de taludes e também erosões no corpo de aterro que pode comprometer as obras de arte corrente. Lembrando que obras de arte corrente, né, são os nossos bueiros, né? Direto a gente ouve aí falar que o bueiro rompeu, que deu problema na rodovia porque o bueiro rompeu. Então, grande maioria das vezes o problema não está no bueiro em si, e sim na parte da segurança da água a chegar nesses bueiros, né, que vai o quê? Deteriorando, causando erosão na terraplanagem, aí por final a comprometer a obra, propriamente o bueiro, tá? Quais são os ensaios mais utilizados de solo para o controle da terraplanagem? Ensaio de compactação, né? Aí está o nome do cidadão que inventou o ensaio, Ralph Proctor. E consiste na densidade com que um solo é compactado sob uma determinada energia de compactação, dependendo da umidade do solo no momento da compactação. A norma que prescreve esse ensaio é a norma DENIT 164/2013. Nós temos 3 tipos de ensaio de Proctor, né? Ensaio de compactação. Proctor normal, que são utilizados para camadas de terraplanagem e reforço do subleito, que nós damos 12 golpes no ensaio. Proctor intermediário, com 26 golpes, e Proctor modificado para 55 golpes. O intermediário usamos na parte de pavimentação para os ensaios de subbase e o modificado nos ensaios de base, tá? Então a diferença dos ensaios está na compactação devido ao maior número de golpes. Aí o que acontece? Nós vamos ter um valor da compactação, né? Uma densidade de compactação obtida em laboratório, e essa densidade tem que ser atingida no campo. E essa verificação é feita através desse ensaio, que é a densidade in situ. Aí nós vamos conferir a densidade do campo aqui com a densidade tirada em laboratório, tá? Aí a norma prescreve quantos por cento ela tem que atingir. Ensaio de CBR, ou ISC, Índice de Suporte Califórnia. Então, o CBR, que significa California Bearing Ratio, ele consiste em avaliar a resistência mecânica dos solos, de modo a permitir a seleção dos materiais. A norma DENIT que prescreve ele é a 172/2016, e ele foi criado antes da Segunda Guerra Mundial, né? Pelo departamento lá de engenharia para medir a capacidade de suporte de carga dos solos usados na construção de estradas. Então aqui esse vídeo explica passo a passo a metodologia de como é feito o ensaio de CBR. Até hoje esse ensaio é utilizado pelo DENIT para a questão de dimensionamento de pavimento flexível, tá? Então é um ensaio mais importante para a questão de classificação dos solos, se eles atendem ou não atendem, e para o dimensionamento da espessura das camadas. Então aqui vocês vão ver esse vídeo, ele é bem bacana, bem completo, e prescreve toda a metodologia de como é que é feito esse ensaio. Se tudo der certo, a gente ainda vai conseguir fazer eles no laboratório aqui ou em alguma obra que esteja rodando aí depois que passar esse coronavírus, beleza? Aqui estão as ferramentas, né? Mas lá no vídeo também mais bacana de ser visualizado, tá? A prensa. Essa é a prensa normalmente Encontrada nas obras, tá? É prensa manual que a gente usa. Mas aqui mesmo na faculdade nós já temos até a prensa mecânica para CBR. Automatizado, desculpa. Essa aqui é a mecânica. Outro ensaio que a gente consegue tirar também uma característica importante é a expansibilidade, que determina o aumento de volume que alguns solos apresentam quando em contato com a água ou quando reduzida a pressão sobre eles. A norma é a 160/2012. Após a devida compactação da amostra do corpo de prova, né, que era o ensaio de compactação, esse corpo de prova é imerso em água, certo? E ele fica com seu molde na água por 4 dias, e daí é medida a compactação, a expansão, através desses relógios,
Tá? Aí a norma prescreve de quantas em quantas horas que a gente tem que tirar a medição e qual que é a expansão máxima permitida para cada tipo de camada da execução da terraplanagem ou da pavimentação. Tá? Na norma vai prescrever quantos por cento que é permitido de expansão máxima. Ok? A pergunta, ou a expansibilidade ou o CBR não atendeu, eu descarto o solo? Não, existem vários meios de a gente poder corrigir tanto a expansão como o CBR, tá? CBR a gente pode corrigir, por exemplo, adicionando cimento, brita, pó de brita, tá? A gente vai aumentar a resistência do solo. E com relação à expansibilidade, se ela der muito alta, a gente pode corrigir essa expansão utilizando areia, por exemplo. Então, isso é tudo uma questão de fazer conta e ver o que vale a pena. Se é descartar e procurar outro solo ou adicionar algum material para que atenda a norma. Outro ensaio também, que está embutido nos demais, é a granulometria, né? Que é o processo de peneiramento utilizado para a determinação da porcentagem e peso de cada faixa específica de tamanho de partículas, representante da massa total ensaiada. Com os resultados, é possível obter a construção da curva de distribuição granulométrica, usada para a classificação dos solos. Então, aqui está um exemplo de todas as peneiras, né, que a gente tem. A gente possui isso aí também no laboratório. Outro ensaio também que a gente utiliza para classificação e utilizado em terraplanagem e pavimentação é ensaio de LL e LP, limite de liquidez e limite de plasticidade. O limite de plasticidade é o teor de umidade abaixo do qual o solo passa do estado plástico para o estado semissólido. O solo passa a ficar quebradiço em função da variação da umidade. Tá? Esse é o LP. Plasticidade. E também tem o ensaio de limite de liquidez, LL. Esse é o teor de água acima do qual o solo adquire o comportamento de um líquido, sendo determinado pelo aparelho de Casagrande. Então, essa conchinha aqui que você aparelho é o aparelho de Casagrande, também temos aqui no laboratório. E esse limite de liquidez corresponde ao teor de umidade em que a ranhura se fecha com 25 golpes. Tá? Então, esse aí é o aparelho de Casagrande para realização do ensaio de limite de liquidez. Com isso, nós temos conseguimos tirar o índice de plasticidade do solo, que é a diferença entre o limite de liquidez e limite de plasticidade. Turma, parte de terraplanagem e introdução era isso. Eu já havia enviado esta matéria na sala virtual lá para vocês, então uma explicação aí. Os exercícios são bem simples. E daí na próxima aula vamos já entrar na parte de cálculo de volumes de terraplanagem e construção do diagrama de massas. Ok? Um abraço, até mais. Tchau.